porcentagem. Porcentagem. Tá bom, eu vou fazer aqui. Depois eu vou te pedir para fazer um parecido, tá? Tá bom. Porque senão a aula fica muito passiva. Daí é bom ter uma participação assim para eu também verificar se vocês aprenderam de fato o que eu ensinei. Eu sempre faço isso com todos os alunos. Então vamos ler aqui. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido ao tratamento tradicional. 40% dos pacientes foram curados. Muito bem. Não sabia que tinha cura isso. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em dois grupos de mesma quantidade, submetidos a dois tratamentos inovadores. O primeiro tratamento inovador, 35 foram curados, o segundo, 45. Em relação aos pacientes submetidos, então, porcentagem da porcentagem, né? Acontece. Muito bem. Então, beleza, a gente teve 40% que foi tratado e curado pelo tratamento convencional. Então, se a gente definir, por exemplo, N como número de pacientes, número total inicial lá do projeto, então 0,4 de N, certo? Foi curado, beleza? Aham. Veja que eu não sei quem é N, mas eu estou definindo que N é o número de pacientes. Então, se 0,4 N foi curado, quanto que não foi curado? Obviamente 0,6 para fechar 100%, certo? Uhum. Isso. Você quer passar em qual vestibular? Em qual Tipo faculdade e assim, tal? agora eu tô focado mais no Enem. Ah, qualquer uma que vir tá bom, então. Aham. Entendi. Legal, legal. O importante é entrar, né? Bom, É. se for lá para Acre, tá bom. Ah, depois você transfere pro lugar mais perto, né? Tomara que dê. Muito bem. Então tá bom, 06 aí foi curar, serão tratados aqui pelo tratamento, por novos tratamentos. Muito bem. Daí, eles foram, pelo que o enunciado está falando, foi dividido, olha só, em dois grupos de mesma quantidade. Ou seja, cada um desses grupos vai ter 0,3 N, certo? Aham. Simplesmente peguei o total lá e dividi por dois, o total dos que não foram curados. Daí, teve dois tratamentos. Teve o primeiro tratamento inovador. Essa turma aqui foi curada pelo tradicional, tá? Uhum. Aqui foi o primeiro tratamento inovador. O que rolou aqui no primeiro? Rolou que 35% desses que fizeram o primeiro tratamento inovador foram curados. Então, 35% é isso aqui. Só que foi 35% de 0,3. Porque 0,3 foi para esse tratamento inovador 1 e o outro 0,3 foi para o outro tratamento inovador, certo? Uhum. Tá conseguindo acompanhar aqui? Aham, tô. Está? Tô. Tô de bola. Então essa multiplicaçãozinha aqui vai dar isso. Ou seja, do total, Sabrina, 10,5%, vamos dizer assim, né? Foi curado pelo tratamento inovador 1. E uma turminha ali também foi pelo tratamento inovador 2, né? Vamos fazer a conta. Quantos que foram? De acordo com o enunciado, foram 45%, né? Isso. Uhum. Então, eu não tinha feito esse 0,6 sobre 2. Aí por isso que tipo, a Ah, conta não estava batendo. Acho que foi então, mais tipo interpretação, sabe? você acho que esqueceu de ler aquela frase lá, né? Que ele disse que metade foi para um tratamento, metade para outro, né? Ah, Metade do que sobrou, né? Aqui, ó. Dois grupos de mesma quantidade. aham, Esse 60% que não foi curado aqui foi dividido em dois grupos de mesma quantidade, ou seja, 30% para um grupo, 30% para o outro. Aqui estão 30% no primeiro tratamento, 30% no segundo tratamento, aham, certo?
Então, daí nós temos essas duas quantidades aqui, e dá então agora para calcular quantos que foram curados pelos tratamentos inovadores. É simplesmente a soma dos dois casos, né? Uhum. 0,24. Ou seja, 24% do total inicial. Temos essa opção? Vamos ver. Uhum. Que. Beleza? E eu não poderia fazer também, tipo, 0,35, né, que é 35% dos curados, multiplicar por 0,40, que é 40% dos curados? Eu não poderia fazer isso? Não. Não, porque você está pegando quantidades diferentes, né? Que não se relacionam com o que o problema está dizendo. Está pegando uma porcentagem de uma porcentagem que não é o total, né? Então Aham, tá meio estranho aí a tua ideia, tá bom? tá. Mas você está me dizendo que essa conta vai dar 0,24 também? Porque eu não fiz ela. Ela só não faz sentido na minha cabeça como resposta. Aham, dá sim, é o resultado. Também dá 0,24? Ah, na minha, eu tô pensando que é o gabarito, você tá pedindo para confirmar. Não, dá 0,32 e tem, né? Mas a resposta é 0,24. Aham, é 0,24. Tá, então tá bom. Então a tua lógica estava errada, tá? Essa lógica que tu pensou. Aqui era para fazer esse passo a passo mesmo. Muito bem, agora que você pegou a ideia, eu vou fazer uma coisinha para você. Eu vou colocar um probleminha para você resolver, tá bom? Uhum, Bem parecidinho para você fixar aqui. Eu não vou dar dicas. Se errar, errou, não tem problema. Tô aqui para, tipo, um médico, né? Ver onde tá doendo. Então eu vou salvar aqui para você, vou mandar para você. Daí você pode usar o que eu acabei de te ensinar como colinha para resolver o problema que eu bolei para você aqui também. Então eu vou querer que você faça como se estivesse fazendo com uma prova e me envie a foto quando terminar, tá bom? tá bom. Sem pressa. Sem pressa. Pronto. Que legal. Você pode me mandar a foto? Ai, tem que mandar a foto? Falei que era para fazer como uma prova e me mandar uma foto, né? Tá, eu mando. Então tá bom. Pronto. Certo. Vamos dar uma olhadinha. Cara, parece que você fez uma conta aí na caderneta da padaria. Mas tá certo, né? 17,5 é o que importa. Então tá bom. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui o PDF que você gerou muito gentilmente para mim. Cadê? Aqui.
Isso aqui já continua sendo matemática, né? Uma empresa, uns cilindros aí. Que legal, que legal. Subarashi. Muito bem. E aí, qual que foi seu problema nesse? Você sabe me dizer? Então, nesse daí eu só calculei a área lateral. Aí, tipo, eu não saberia. Tipo, eu não entendi que teria que também fazer a área total do cilindro. E aí, tipo, tinha que fazer a razão. Aí, para mim, tipo, você encontraria resposta só com a área lateral. Aham. Hum. Só com a área. Na verdade, tá falando de área, né? Está falando de área, está falando de área. Muito bem. Bem, eu vou fazer do meu jeito aqui, tá bom? Tá. Vamos lá. Uma empresa vende tanques de combustíveis de formato cilíndrico, três tamanhos. O preço do tanque é diretamente proporcional à área. Muito bem, da superfície lateral. O dono de um posto de combustível deseja encomendar o tanque com menor custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento. Muito bem. Então, veja, né? O custo aqui está associado a encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico, que já é uma unidade de volume, né? Muito bem. Porque metro cúbico é volume, né? Metro quadrado que é área. Qual dos tanques deverá ser escolhido pelo dono do posto? Muito bem. Então, como a gente está falando de volume e de área, né? Vamos escrever as equações de volume e de área. Essas eu tenho certeza que você sabe de cor salteado. O volume de um cilindro é π r ao quadrado vezes h, e a área lateral é a área de um círculo vezes o comprimento. Então, eu acho que uma coisa interessante aqui, já de cara, é encontrar uma relação entre a área lateral e o volume, né? Porque, veja, nós estamos buscando algo que relaciona na prática, né? Área lateral e volume. Porque, beleza, o preço está associado à área, mas ele quer um preço que dê o menor custo por metro cúbico, por volume, sacou? Então, Aham. se eu construir aqui a área, que é o que dá o preço, por volume, eu já vou ter exatamente o que o cara pede. Cara, eu só vou precisar ali entender que a área está relacionada diretamente com o preço, né? Então, eu pego esses dois aqui e divido. E aí, o que que vai aparecer depois dessa divisão? Ah, eu confundi, então. Tipo, para mim era a área total em vez do volume. Mas você chegou a fazer essa coisa da divisão pelo volume? Não. Então tá aí o segredo, né? Porque, vamos dizer assim, mesmo se você tivesse feito a área total, daria na mesma. Não ia bater exatamente a resposta, mas a lógica seria a mesma. Porque, de novo, você não fez o que eu pedi. Se você simplificar esses termos aqui, você vai chegar em 2 sobre R. E você meio que continuaria chegando em 2 sobre R aí. Claro, com o termo aqui do π, 2πr ao quadrado, a coisa muda um pouco, né? Mas não ia mudar a resposta assim muito. E de Uhum. novo, você tem a área sobre volume, é o que a gente está procurando, é o que o problema está pedindo. Área sobre volume, né? Ao passo que ele Uhum. pede aqui, ó, menor custo por metro, o que que é o custo? O custo é a área. Por metro é divisão por volume, sacou? Aham. Então tá, então eu achei aqui que é 2 sobre R. Portanto, quanto maior o raio, menor o custo por volume. Uhum. De tal forma que se a gente for pegando as opções e jogando ali, né, vai ser basicamente dane-se o comprimento, o que importa é a área. Nós vamos ter, né, basicamente, né, o que importa é a área.
Nós vamos ter aqui no tanque 1 e no tanque 2, o que importa é o raio, melhor dizendo. No tanque 1 e no tanque 2 nós vamos ter a mesma resposta. Vai ser 2 sobre 2, afinal de contas o raio é 2, certo? Uhum. Então, um. E no tanque 3, coisa. No tanque 3, bem, é 2 sobre o raio do tanque 3, e é 3. Isso aqui vai dar 0,66666. Qual é o tanque que tem a menor relação de área por volume? É o tanque 3. Uhum. Deu 2/3. Então, tanque 3, pela relação área-capacidade de. Ó, até ele falou, né? De armazenamento 2/3. Resposta D, né? Uhum. Você tinha chegado em outra resposta colocando as áreas das tampas? Não. Ah, tá. A área lateral é a área lateral, né? É do Uhum. lado, não da tampa. Beleza? Aham. Até porque nós estamos falando de um tanque, certo? Um tanque não tem tampa. Ou melhor, ele até tem fundo, né? Mas não tem o cara aqui. Ele é aberto, certo? Aham. Pois É, é. não sei que essa ideia que você também falou do menor custo, tipo, que significa área por divisão pelo volume, entende? Por É. metro. Aqui ele deu a ideia já, né? A área capacidade está associada com o custo, mas beleza. Só atenta aí ao fato de que esses enunciados do Enem, às vezes eles são muito, como eu posso dizer, tem uma palavra interdisciplinar, eles são muito assim aplicados, né, na prática. Só que daí isso deixa os conceitos matemáticos meio confusos. Eu entendo Uhum. você ter se perdido, pô, mas a área lateral envolve a tampa ou não? Ele deveria ter dito, né, para não causar essa confusão. Tá? Mas Tá bom. tem que ficar atento, né? Fazer o quê? O Enem é uma merda mesmo. Eu detesto o Enem. Nossa, se eu pudesse, acabava com essa prova comunista hoje, mas fazer o quê? Mas, tipo assim, para quem tem mais dificuldade com exatas é melhor, não é? Não sei. Isso aí é com quem tem dificuldade, eu não tenho. Porque, tipo assim, eu vejo que eu consigo, tipo, me dar bem melhor porque, tipo assim, tem mais contas básicas. Ah, é verdade. Você já tentou fazer os vestibulares da FUVEST? Eu prestei uma vez só. Pois é, eu acho a matemática lá muito mais legal. Muito mais direto ao ponto, continua sendo coisas assim aplicadas, mas é mais direto ao ponto. Olha só esse enunciado, cara. Pelo amor de Deus, muito longo. E esse é um dos pequenos ainda, né? Cheio de coisas ambíguas. Tá louco, cara. Detesto o Enem. Legal é a prova lá de Portugal. Eu dou muita aula pro pessoal de Portugal, o Enem de Portugal é bem direto ao ponto. Não tem essas enrolações. E tem medicina também? Claro, claro, só que para tu passar em medicina lá, tu precisa tirar, tipo, 90% da nota, entendeu? Nossa. Não é barra pesadíssima. E tem que passar em matemática, é treta. Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima. E lá, né, digamos que você quisesse, né, entrar lá em Portugal. Daí você teria que aprender umas matérias que aqui no Brasil a gente não aprendeu. E a prova de Portugal, ela é uma prova descritiva. Ela não é que nem o Enem, que é de assinalar, entende? Uhum. Lá você pode usar calculadora também, e não só calculadora, como calculadora gráfica. É uma calculadora super poderosa, assim. Ah, Então, vamos dizer assim, lá eles não querem que a educação seja para todos. A educação é para nicho, assim, quem quer, tipo, quem quer mesmo. Então, daí voltando, né? Se você quisesse fazer a prova lá, tem matéria que não tem no Brasil, tipo cálculo, é uma matéria só de faculdade no Brasil. E, por exemplo, aqui no Brasil a gente aprende matrizes, né, no ensino médio. Lá, uhum. lá eles não aprendem. E daí você aprendeu lá em matrizes que dá para resolver muita coisa por matrizes, né? Até, por exemplo, a área de triângulo, a gente resolvia por matrizes. Mas lá em Uhum. Portugal, você, como a prova descritiva, você não pode utilizar nenhuma matéria que não seja do conteúdo deles mesmo, que a prova abrange. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente aprende um monte de fórmulas para a área de triângulo.
Uma delas é com as matrizes. Lá você só pode utilizar a base vezes a altura dividido por 2. Se você utilizar outra fórmula, eles vão dar errado na questão. Então, essa é a vantagem aqui do Enem, né? Você usa o que você quiser. Ah, entendi. É, cada prova tem. Acho que não tem pra onde fugir. Não. Por exemplo, vestibular da UFSC aqui do Brasil, pelo amor de Deus. Aquele vestibular é um terror. Não sei se você já viu aquele vestibular. Não. É assim, tem várias opções, né? Daí você pode, vamos dizer assim, você tem que somar no final. Ele te dá uma questão, daí você resolve a questão toda, e ele te dá muitas opções ali, e daí você vai vendo, ah, essa aqui é verdadeira, essa aqui é falsa, essa aqui é verdadeira. Daí cada uma das verdadeiras e falsas tem um valor. Daí no final você tem que fazer a soma desses valores. Então, meu, vestibular da UFSC é uma desgraça. Mas é uma opção aí, caso você queira. Olha só, Uhum. enquanto eu estava dando uma lida nisso, eu preparei isso aqui para você. É bem parecida com a questão anterior. Quero que você tente fazer, tá bom? Tá. É rapidão, você vai conseguir. Você entendeu a lógica que eu apliquei lá, né? Só aplicar a mesma Uhum. lógica aqui, pronto. Tá bom. Mas aqui não tem a figura. Figuras com três cilindros de diferentes diâmetros e altura semelhante ao original. Ah, é igual ao original que eu tava. Que, tipo, eu mandei pra você. É, o problema é que falta lá, né? Putz, bagulho gerou péssimo aqui. Bem, deixa pra lá. Eu vou pra próxima mesmo. Bom que você reparou, pelo menos, aí que tava meio ruim meu enunciado. Vamos pra essa aqui. E aí, qual que foi seu problema nessa? Me diga. Essa eu não consegui fazer mesmo. Não tem nem ideia. Não. Uhum. Vamos lá. Tipo assim, Atletismo. Diga. eu pensei em fazer, tipo, nas bordas, né, a área de um semicírculo, e dentro fazer, tipo, a área da circunferência. Aham. Só que aí, quando fala, tipo, quando dá os dados lá, falando a pista é composta por 8 raias e tem largura de 9,76, eu não sabia onde aplicar. Entendi. Muito bem. Vamos entender o que o problema pede, né? A figura ilustra uma pista de atletismo, pista é composta por 8 raias. As raias são numeradas no centro da pista. Para extremidades são construídas segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência, arcos, né? Dois semicírculos, beleza, semicírculo, são iguais. Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Muito bem. É, é curioso porque ele está citando aqui 4, 5, 7, 8, mas cadê isso, né? Na figura. É, então, tem só número quebrado. Não, a questão não é essa, né? Você sabe o que é uma raia que ele está citando aqui? Raia é onde os corredores eles ficam para começar a corrida, entendeu? Eles ficam em posiçõezinhas. A gente chama de raias isso. Uhum. O problema é que a figura não está indicando as raias, a menos que esteja faltando alguma coisa no PDF aqui. Não tem outra figura? Só Só, essa mesmo? não, só. Acredito. Tá, então é alguma coisa na interpretação. 8 raias, ok, mas cadê as raias? E tem largura, as raias são numeradas. Ah, tá, olha só. As raias são numeradas do centro da pista para as extremidades. O que significa que, por exemplo, aqui está a raia 1, aqui está a raia 2, aqui está a raia 3, aqui está a raia 4, e assim vai, entendeu?
Elas vão do centro, vamos dizer assim, mais do centro para mais extremo da pista. Entende o que eu quero dizer? Tipo, digamos que aqui esteja a pista que eles estão correndo. A pista vai dar uma volta assim, tá bom? Uhum. Tô vendo de outro ângulo ali. Aqui tá a raia 1, aqui tá a raia 2, aqui tá a raia 3, aqui a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. E os corredores estão aqui esperando para começar a corrida. Beleza? Uhum. O enunciado falou que a raia 1 é a mais próxima do centro do percurso aqui. Se os atletas partissem do mesmo ponto, ou seja, que mesmo ponto ele está dizendo a mesma linha vertical, né? Que foi o que eu desenhei. Dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Na prática, na prática, na prática, independe dos tamanhos da pista aqui, tá? O problema. Uhum. Independe. Aqui, para entender, você só precisa saber uma coisa. Qual é a equação do círculo? Só isso. Qual que é a equação do perímetro de um círculo? Não é 2πr? Uhum. Então, minha filha, você consegue entender também que o que o corredor vai correr, vamos dizer assim, grosso modo, é um círculo, certo? Uhum. Na prática, é o perímetro do círculo. Então, vamos dizer assim, quanto maior for o perímetro do círculo, mais ele corre. Mais metros ele vai correr, certo? Uhum. Ou seja, quanto menor for o círculo que ele tem que correr, mais vantagem ele tem, né? Dá para ter uma ideia clara que o cara 1 vai ter a vantagem, Uhum. porque ele tem o círculo menor, afinal de contas ele está mais próximo do centro, né? Digamos que aqui seja o centro. Aqui tu tem um círculo, está mais próximo do centro que esse. Obviamente o perímetro desse círculo é menor que esse, porque o raio é menor, certo? Uhum. Então é só isso. Por isso Era que a mais resposta fácil, era mais fácil então falar que as raias eram um círculo. na prática, como eu posso dizer, não quero ser grosso, mas é que ela não é para ser fácil, né? É que tu tem que interpretar, a ideia aqui era interpretar qual que é o maior perímetro, só isso. E obviamente os perímetros aqui dependem dos raios, né? Uhum. Então, querendo ou não, na parte circular, o perímetro depende do raio, né? Portanto, o cara que tá o raio menor é o que tem mais vantagem. Beleza? Uhum. Show de bola. Deu para entender, né? Deu. Então, tá bom. Pode ser um círculo, poderia ser uma elipse. Tá mais pra elipse isso aqui. Mas a elipse também depende do raio. E assim vai. Muito bem. Vamos para a próxima. Olha esses enunciados, cara. Eu fico louco. Fico louco. Eu detesto Enem. Provinha maluca, cara. Não tem como, cara. Como é que pode uma mesma prova avaliar a gente do Rio Grande do Sul e do Acre? Não faz sentido, cara. Daí, o que que acontece? Eu já fui professor em federal, né? Eu larguei meu emprego em federal para dar aula particular. Acho muito mais legal. Daí, o que Uhum. que aconteceu? Eu dava aula numa faculdade que ela era meio nova, assim, então tinha, vamos dizer assim, era mais fácil de passar. Uhum. Daí, vinha gente de tudo quanto era canto. Por exemplo, tinha gente do Pará, do Roraima. Só que essa faculdade, ela ficava aqui no interior de Santa Catarina, numa cidade bem fria, e como era uma faculdade nova, ainda não tinha muito acesso, ficava meio no meio do mato, assim. Uhum. Então, meu, daí, por exemplo, vinha uma menina com seus 17, 18 anos lá do Roraima para ter que estudar num lugar totalmente insalubre como esse, com uma temperatura completamente diferente do lugar onde ela morava e tal, sem os parentes. Claro que a pessoa ia desistir depois de um mês, né? Uhum. Ainda mais com matérias difíceis, quem passava na faculdade às vezes não tinha uma matemática básica boa. Então, tipo, esse Enem, ele acaba causando muito custo público. Porque imagina, né? A vaga dela ficou em aberto lá. Então é uma vaga que custa alguns milhares de reais por mês para os cofres. Então, meu, assim, depois que o Uhum. Enem virou essa prova aqui, porque tu é novinha, né? Eu, na minha época, o Enem não era assim. O Enem, ele não pegava e dava oportunidade pra gente de tudo quanto é lugar entrar, assim.
Uhum. Isso até prejudica você, né? Porque, digamos, você quer passar numa de São Paulo. Você poderia estar só focando nas de São Paulo. Só que você tem que fazer essa prova do Enem aqui, porque vai ter gente lá do Amapá que vai poder tirar tua vaga aqui em São Paulo, sendo que tu é paulista. Entendeu? Então é um Uhum. negócio meio complicado, assim. Então, tipo, eu tô mais focada no Enem porque, tipo, eu nunca passei para a segunda fase das públicas, tipo, das paulistas que eu presto. E, tipo, no Enem eu me dou melhor. E aí, tipo, como na minha cidade tem faculdade de medicina particular, então eu penso, ou sei lá, em conseguir um FIES, se bem que o FIES tá, tipo, a nota de corte tá igual de passar numa pública. E ou conseguir, tipo, um ProUni, entende? Então eu acho, tipo, uma vantagem. Claro. Você tem que se adaptar ao que acontece, né? Aham. Muito bem. Mas você, tipo, das paulistas, qual você, tipo, acha assim, ideal para passar? Claro que é a USP. Só que eu não acho que ela seja mais fácil. Tem bastante como é que é? Unifesp, né? Elas eu A acho que são Unifesp. acho que elas são um pouco mais simplesinhas de passar. Aham. Show de bola. Então, tá bom, vamos lá. É, essa aqui você tentou fazer e não conseguiu, me parece ser mais um problema de volume. Essa aí eu consegui fazer, só que eu errei no resultado. Deixa eu pegar aqui. Ah, é? Qual que é a resposta certa? É 120, eu acho. Deixa eu ver. Só um momento. Sem pressa. Acho que a resposta é 100, hein? É, a resposta é 100. Aí, sabia. Eu, né, 120 não, o meu deu 24. Tipo, o volume deu 120 que eu fiz, o volume do cilindro, e aí o resultado que deu do volume eu dividi por 5. Bem, parece que tá errado. Vamos lá. O que que ele quer aqui? Encher completamente um copo com mistura, o copo tem formato cilíndrico, suas medidas são 10 de altura e 4 de diâmetro. Pô, não me parece ser muito complexo. Você tem que encontrar primeiro o volume, né? Então, considerando que o π é 3, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado vezes 10, né? Uhum, 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, é 12, vezes 10, 120. 120 centímetros cúbicos. A gente sabe que a gente sabe que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Lembra disso? uhum, Então significa que esse copo aí tem 120 ml. Só que não é a quantidade, não é o volume do copo que o problema está pedindo, é a quantidade de água, certo? uhum. Sendo assim, entendendo que a gente tem uma proporcionalidade aqui, já que o enunciado falou algo sobre, né? Ele falou ali que que a proporção recomendada é 1 parte de açúcar para 5 de água, certo? Uhum. Muito bem. Então você precisa pegar quanto é 5 sextos de 120, né? Porque se a quantidade de açúcar é 1 parte de açúcar para 5 de água, então são 6 partes ao total, né? Um açúcar e 5 águas. Dá 6 Uhum. partes, certo? Uhum.
Então significa que tem 5 cestos de água e 1 cesto de açúcar. Então 5 cestos vezes 120 vai dar 100, né? Ah, Seu erro foi pegar e dividir 120 por 5. uhum, Não tem nada a ver, né? Porque, ahn, pensa, 24 ml é muito pouco, né? Para começar, é muito pouco. Então uhum, não poderia ser 24, né? Você tinha que pôr isso na cabeça. Não pode ser 24, é muito pouca água. Já que nessa misturinha aí, né? Ele cita aqui, ó, né? 1 parte de açúcar para 5 partes de água. Então é muito mais água que açúcar. Como é que tu vai encher o copo de açúcar? Entendeu? Não faz sentido, né? Porque se tu tens 24 mililitros de água ali, todo o resto, que vai ser quase 100 mililitros, vai ser de açúcar. Não faz sentido. uhum, Então, não fazia sentido. Então a ideia aqui é a proporcionalidade, né? A proporcionalidade é essa. Você tem, veja, se você tem 1 parte de açúcar e 5 de água, você tem 6 partes ao total. Então, desse uhum, copo, que foi dividido em 6 partes, 5 dessas partes são água. Então, foi isso que eu escrevi aqui. 5 das 6 partes que o copo foi dividido. Fazendo a uhum, multiplicação, chegamos em 100. Beleza, tranquilo, né? uhum. Então, tá Ai, bom. na hora eu não consigo pensar isso. É, o que eu te recomendo, sabe, eu entendo a sua situação frustrante, né, de ainda não fazer o curso que quer e tal, mas você tem que ter em mente que você precisa ter coragem quando você olha para as questões. O que que eu quero dizer com coragem? Você tem que olhar para ela e pensar, essa coisa que eu acabei de fazer e quero me livrar dela o quanto antes, ela está certa? É isso que você tem que pensar, entendeu? Se você tivesse feito isso, olhado para a questão, você ia perceber, pô, 24 está muito esquisito, não faz sentido. Aham, Porque assim, por exemplo, quando eu vou fazer uma prova hoje em dia, o que eu quero te dizer? A prova chega, eu já quero que ela saia da minha frente, que ela desapareça. É natural. Prova não é uma coisa que a gente faz porque gosta, né? Só que você tem que lidar com ela, né, da melhor forma possível. E uma das formas, né, para você ter controle sobre as suas respostas é a hora que você chegar, olhar para a resposta e pensar, isso faz sentido? Então não fazia sentido nenhum. 24, uhum. beleza? Então tá bom. Vamos para a próxima. E aí, qual que foi o problema nessa? Nessa daí, deixa eu pegar aqui. Essa aí pra mim era B. Veio de bola? Uhum. Tá. É, em exposições de artes plásticas, é usual que status esteja exposto a plataformas, medida de segurança que a base de estudo esteja integralmente apoiada para estabelecer o equipamento adequado, no caso da base quadrada, será precisado ser uma plataforma circular. O auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado da base da estátua. Qual a relação entre R e L? O auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida. Bem, eu acho que a ideia é a gente fazer um círculo e um quadradinho, né? Fazer aqui. Dá mais ou menos um círculo e aqui o quadrado. Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim, né? Vendo de cima, certo? Uhum. Bem, daí eu já gosto de pôr um negócio aqui que relaciona os dois. O raio, ou melhor, o diâmetro, né? O Uhum. diâmetro do círculo é também a diagonal do quadrado, certo? Uhum. Não tinha pensado nisso? Não, Então é o seguinte, eu preciso ir no banheiro, você tem o PDF aí, tente usar essa informação que eu acabei de te dar para resolver o problema, tá bom? tá. Na volta você me conta o que você fez. Já volto. Uhum.
Posso falar? Voltei. E aí? Então, eu fiz tipo assim, que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. E aí, tipo, eu posso tirar que o raio é L sobre 2? Que? Calma aí. Vamos lá. Você tem a diagonal, beleza. Você concluiu que a diagonal é L sobre 2, uma vez que você chamou isso aqui de L, né? O ladinho. Uhum. Só que, vamos dizer assim, então, né? Em termos do L, você falou que esse negócio aqui é L raiz de 2. Muito bem. Se a ideia é garantir que o quadrado esteja dentro do círculo, então significa que esse L raiz de 2, que é o quadrado, ele vai ter que ser menor ou igual a 2R, certo? Uhum. Daí você concluiu que o raio tem que ser o quê mesmo? L sobre 2? L raiz de 2 sobre 2, certo? Ah, sim, é. É isso. O raio de 2 não pode sumir do nada, né? Agora, o que dá para fazer aqui, baseado nas opções, né? Cadê as opções? Onde estão as opções? Né? Porque talvez não tenha uma opção igual, né? Ao que nós acabamos de obter. Tem raiz de 2 em cima? Não, nenhuma tem raiz de 2 em cima. Então, o que que a gente tem que fazer aqui? Racionalização, né? Racionalizar é multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Não muda nada, porque eu estou multiplicando pelo mesmo número. Daí, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 raiz de 2. Corta, corta. Agora sim, temos essa opção? Temos. Resposta A. Opa, não é A, né? É, É a ah, letra sim, A? é o A, é o A. É o A. Falei besteira, é o A. É que eu tinha colocado menor igual, mas o raio tem que ser maior, né? Porque aqui o R tá do lado direito e aqui eu não inverti. Mas é isso mesmo, é maior. Por que eu não poderia pensar, tipo, na área do círculo com a área do retângulo? É um quadrado. E você não pode pensar isso porque o enunciado falou que a base circular, ele vai ficar girando nessa base circular e o quadrado é a base da escultura, sacou? O círculo é onde a escultura vai ficar em cima. Então é Uhum. necessário que o círculo seja maior que o quadrado por questões de segurança, entendeu? Ah, tá. É o que está no enunciado, né? Então, só Uhum. seguir o enunciado. Base quadrada serve fixar uma plataforma singular. Então, o círculo tem que ser maior. Beleza? Uhum. Tá bom. Vamos para a próxima. Show de bola. E aí? Parece que é um problema de contagem. Setor de recursos humanos de uma empresa vai usar sorteios, pequeno distribuir cada dado, nunca colocar uma lista numérica crescente. Acontece que por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e nenhum deles apareceram dígitos pares. Em razão disso, o número da chamada do candidato que tiver recebido o número 75913 coisa, hein? Só tem dígitos ímpares e todos distintos. Então a gente primeiro tem que encontrar todas as possibilidades, né?
Então, se nós temos só dígitos ímpares, nós vamos poder construir os números dos candidatos apenas com 1, com 3, com 5, com 7, com 9. Beleza? Alguma dúvida Aham. quanto a isso? Não. Ótimo. Então, vou abrir uma outra folha aqui. Bem, agora que a gente sabe que tem só 5 e é distinto, então a gente está falando de uma permutação, concorda comigo? Permutar é quando você vai e pega um. Sim, existem 3 tipos de coisa: a permutação, a combinação e o arranjo. Lembra disso? Uhum. Isso. Daí, o que acontece, minha filha? Eu vou te mandar um negócio aqui. Vou te mandar esse negocinho primeiro. Tá na mão, já tá no zap lá, dá uma olhada. Que são, vamos dizer assim, um mapa para você definir em qual situação você usa qual destas 3 possibilidades que eu te falei, tá ligado? Então, por exemplo, o número de objetos é igual ao número de posições? No nosso caso, sim. Porque o que define o número é a quantidade de algarismos, certo? Ou seja, a quantidade de objetos. Por exemplo, o número 12, sei lá. Ele é o 12 porque ele tem 2 algarismos. Tipo, é meio ambíguo, é meio, vamos dizer assim, é meio necessário que seja. Uhum. Entende? É diferente de, por exemplo, você ter uma sala de aula com 40 cadeiras e 30 alunos, né? O número de objetos é diferente do número de posições. Mas Uhum. quando a gente está criando um anagrama, a quantidade de letras da palavra é a quantidade de objetos. Entende? A quantidade de posições é a quantidade de objetos. Muito bem. Portanto, né, como a gente tem essa situação, então sim para a resposta, permutação. Então, como são 5 números distintos, né, 1, 3, 5, 7, 9, não tem repetição. Então é simplesmente n fatorial. Com o n fatorial, você vai ver a quantidade de números gerados. Como é o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, você tem 5 possibilidades. São 5 algarismos. E 5 fatorial é 120. Alguma dúvida? Não. Tá. Então nós temos 120 números possíveis organizados em ordem crescente. Agora a ideia como é que a gente vai determinar a posição desse número aqui? Dentre os 120 algarismos, 120 números criados aqui, qual é a posição desse número? Né? Obviamente, é menor que 120. Até que, por isso, todas as possibilidades estão menores que 120 aqui, tá vendo? Então, esse Uhum. número, ele vai ser, sei lá, o 24º, o 31º a ser chamado, o 32º? Vamos descobrir. Né? Tá entendendo a estratégia aqui? Aham. Tá. Então, a ideia, eu acho, né, mais interessante aqui, calcular quantos números vão vir antes do 75.913. Beleza? A questão é o seguinte, qualquer número que começar com 1, 3 e 5 vem antes, né? Tipo, por começar eu digo aqui, né? Qualquer número que tenha 1, 3 e 5 aqui no lugar do 7 vai vir antes, porque são números menores, certo? Uhum. Isso. Então, quantos números tem, né? Qualquer número que começa 1, 3 e 5 vai vir antes do 7. Então, cada, cada uma dessas situações, né? Vamos lá. Os números que nós estamos criando, todos eles têm 5 algarismos. Qualquer um que eu deixe fixo aqui vai me dar 4 fatorial possibilidades, certo? Uhum. E por que tem que deixar fixo? Não, é só a minha estratégia para fazer a conta mais rápido. Ah, tá. Eu não vou deixar fixo. Já vou trocar por um, pelo menos para esses primeiros algarismos, né, que eu falei, por 1, 3 e 5, certo? Uhum. Bem, 4 fatorial é 24, beleza? Uhum. Então, se eu colocar o 1 aqui, eu vou ter 24 possibilidades. Se eu colocar o 3, eu vou ter mais 24 possibilidades. E se eu colocar o 5, eu vou ter mais 24 possibilidades. Concorda comigo? Uhum. Então já dá para saber que eu vou ter
24 mais 24 mais 24, 72 possibilidades, pelo menos antes do númerozão aqui. 72. Então já dá para jogar fora esse, né? Certo? Uhum. Tá entendendo mais ou menos a ideia aqui? Então, tipo assim, antes do 7, do primeiro número, é 1, 3 e 5. Claro. Aham. 75.913, com certeza é um número menor que qualquer outro que comece com 1 aqui. Aí, Certo? tipo, você tem que ir fazendo para os outros? Aos E, poucos, nós já descobrimos que tem 72 números, pelo menos 72 números antes desse, certo? aham. Porque eu já fiz todas as possibilidades que aqui começam com 1, 3 e 5. Agora eu vou contar as possibilidades que começam com 7, tomando cuidado para que essas possibilidades continuem sendo menor que esse número aqui, beleza? Uhum. Por exemplo, uma possibilidade que começa com 7 é menor que isso aqui, é o 7, 1 aqui. Vai ser menor, não é? Uhum. Então são essas as possibilidades que eu vou ter que cuidar. Então vamos agora para essa situação. Ah, agora vamos fixar o 7 na frente. 7 está fixado aqui. E vamos ordenar os próximos números, né? Números que começam com 1 e 3, eles vão vir antes também, né? Então, obrigatoriamente vem antes, porque aqui tem um 5, certo? Uhum. Então, eu estou fixando o 1 e o 3 aqui. Que nem eu fixei lá em cima os números, né? Então, eu vou ter o que aqui? 3 fatorial, certo? Uhum. Fatorial é 6. Então, eu vou ter 6 do fixando 1 mais 6 do fixando 3. Eu vou ter 12 números. Com certeza também vão vir antes desse. Beleza? Aham. Certo. Então, beleza. Fixei o segundo dígito. Por que, tipo, eu não poderia fazer 2? Porque, tipo assim, quando você fixa um e o 3, aí vão sobrar 3. Não, seria 3. Tipo, quando você pega um e o 3 que vem antes do 5, aí vão sobrar 3 números. Tô Aí, tipo, entendendo tua por que dúvida. que você não faz 3 fatorial? Mas eu fiz 3 fatorial, Ah, entendi. né? E aqui eu tô contando as possibilidades que vão aparecer 3 fatorial. Aham, aham. Agora vamos para a próxima. Bem, eu fixei o 1 e o 3. Só que ainda existem números que fixado 5 pode ser, né? Digamos aqui, 7, 5 fixado. O Uhum, número 751 já é menor que o que estava aqui, certo? aham. Isso. Então agora, meu Deus, que conta chata, né? Vamos lá. Terceiro dígito. Então, 75 e ordeno o resto. Então, os números que começam com 1 e 3 aqui, vem antes do que estava lá, porque, de novo, né? Aqui tem um 9, certo? Uhum, Então, sobrou quem? 2 fatorial. Então, é 2 do 1 mais 2 do 3. Beleza? uhum, E, finalmente, eu vou fixar quem? O 9. 759. Por quê? Porque se eu fixar o 9 aqui, né? Mantém esses caras iguais. Eu ainda posso trocar aqui por 3 e aqui por 1, certo? Mas se eu fizer uhum. isso, peraí. Se eu fizer isso, vai dar maior, né? Ah, e daí já não dá, né? Se eu fixar isso aqui, já é o cara que a gente quer. Porque o outro já é maior, né? Ó, já ficou maior, certo? Uhum, Como está sendo chamado em ordem crescente, né? A gente vai ter que pegar já esse cara aqui. Legal. É já esse cara aqui mesmo. Então essa é a opção, né? Então, olha só, já chegamos nela. Quantas a gente fez aqui? Vamos lá. 4 mais 12, 16. Mais 72, 88. Certo? uhum.
Então, nós contamos 88 e esse cara aqui vai ser o 89. Beleza? Uhum. Nós temos a opção 89, né? Aqui. Uhul! Chegamos lá. Questãozinha longa, né? Nossa, é bem chato. Chata, tem que ter muita atenção, porque, bem, querendo ou não, ela é simples, mas se você se perder no meio do caminho, né? Muitas contagens, imagina você nervosa fazendo todas essas contagens no meio da prova, né? Então. Por isso tem que ficar bem tranquilinha. Uhum. Tomar, sei lá, uma Ritalina, alguma coisa assim. Porque é brabo mesmo, eu sei que é. Já fiz muita prova, com certeza muito mais que você, sei que é difícil. Tá bom? Mas dá pra ver que você tá muito interessada, é isso aí. Continue Uhum. resolvendo problemas e se você quiser, né, tô aí. Gostei bastante de você ter me trazido questões que tentou fazer e não conseguiu. Isso otimiza 1000% a aula, tá? Uhum. Show de bola. Então, qualquer coisa eu tô aí. Seria legal a gente fechar um pacote para ter essa orientação pelo menos uma vez por semana, né? Se acumula um monte de dúvida e me traz na aula, assim, uma vez por semana, seria legal. Beleza? Tá bom, então. Então tá bom, tchau, Obrigada. tchau. Eu que agradeço, Tchau. valeu.